No planeta Krypton, uma mulher chamada Lara está dando à luz de uma forma natural depois de muito tempo que não havia mais isso entre seu povo. E seu esposo, chamado Jor-El, a ajuda no parto. Logo o bebê nasce, um menino em um planeta distante com uma tecnologia sem igual. Mais tarde, Jor-El, que é ciente que a situação de seu planeta está em um estado crítico, conversa com o Conselho de Krypton dizendo que eles não têm mais tempo de existência. Um dos conselheiros diz que foi necessário extrair recursos do núcleo, no qual Jor-El já tinha avisado muito que não seria nada bom para eles, e que deveriam ter ido para outros planetas. Pois o planeta agora está em seu estágio final e não dá mais tempo para evacuar. Jor-El então pede para que eles o entregassem um objeto chamado Codex, onde ele garantiria a sobrevivência da espécie deles. De repente ele e o conselho são interrompidos por um grupo de soldados onde seu líder é o general chamado Zod, que planeja desfazer o conselho e aprisioná-los. No entanto, sendo velhos amigos, Jor-El não aprova a atitude de vingança de Zod e não aceita fazer parte daquilo, então eles o levam dali. Ao sair da câmara, uma tecnologia que serve somente a Jor-El, vendo que ele estava em situação de perigo, o ajuda ofuscando avisando os soldados e assim ele consegue fugir. Ele indo para a saída observa que acontece uma guerra entre o lado de Zod e dos conselheiros. Então, querendo sair dali e ir para casa, ele chama seu animal de estimação Haraka, uma criatura voadora. Jor-El então vai até uma câmara submersa e logo ele chega até o Codex, um crânio que contém todo o DNA da espécie deles. Ao sair, ele é cercado por um dos soldados de Zod que pede o Codex, porém Jor-El não entrega e é atacado. Mas ao cair, ele é salvo por sua criatura que começa a fugir e mesmo sendo atingida, consegue despistar as naves. Em seguida, eles chegam à casa de Jor-El. De volta a sua esposa e seu filho, eles olham o local de destino onde eles enviarão seu filho para que a vida dele fosse salva, e com isso também o povo de Krypton não fosse extinto. O planeta escolhido foi a Terra, que é banhada pela luz e radiação do Sol, uma jovem estrela amarela. Sendo assim, o corpo do garoto absorverá toda a radiação e será diferente dos habitantes de lá. Lara então questiona o que farão com ele nesse novo planeta. Mas Jor-El confiante diz que não poderão fazer nada contra ele, pois o pequeno será visto como um deus para eles e vulnerável. Após se despedir em grande tristeza, Jor-El prepara seu filho e então o Codex é transferido para o garotinho. Jor-El também cria um tipo de arquivo que se conecta à nave. Nesse momento, Zod juntamente com outros soldados se aproximam e Jor-El coloca o seu traje para esperar por eles. Zod entra à força na casa de Jor-El e logo eles se encontram. Mas Jor-El planeja proteger sua família e seu plano a todo custo. Zod questionando o que ele fez com o Codex, Jor-El fala que tiveram um menino naturalmente depois de séculos. Então, entendendo o plano de Jor-El, ele dá a ordem de destruir a nave de escape. Mas Jor-El os enfrenta na esperança de dar tempo para que seu filho decole na nave a salvo. Jor-El o vence e Lara, sabendo que é necessário fazer aquilo para salvar seu filho, aciona o lançamento. Muito irritado com isso, Zod mata Jor-El com uma lâmina. Então ele pergunta para onde foi o garoto e Lara responde que seu nome é Kal-El e que Zod não poderia mais alcançá-lo. Furioso, Zod então manda que destruíssem a nave, mas felizmente eles são interceptados pela guarda de Krypton que os cercam e os dominam. Dias depois no conselho, Zod e seus companheiros são sentenciados a ficarem presos centenas de anos em uma prisão dentro de uma dimensão assolada. Não satisfeito com isso, Zod grita dizendo que Jor-El estava certo sobre dizer que o conselho estava agindo como tolo e fala para Lara que um dia encontrará Kal-El e que pegará de volta o que quer. Logo eles são congelados e enviados para fora do planeta por entre um portal dimensional artificial. Um tempo depois é chegado o fim para Krypton. Lara só aguarda a destruição do planeta, lembrando que o que Jor-El falava estava certo. Então, sem mais o que fazer, esse é o fim para todos os kryptonianos e seu planeta que entra em total colapso e explode violentamente. A milhares de anos-luz de distância, já no sistema solar, a nave de Kal-El surge de uma fenda do espaço e se direciona para a Terra, momentos depois caindo em uma fazenda. Anos mais tarde vemos uma embarcação de pesca, que é chamada para ajudar em uma operação de resgate a pessoas em uma plataforma de petróleo que está em chamas. Se aproximando e não tendo mais o que fazer, o capitão pede um binóculo ao novato, mas esse homem que era para o servir não estava mais ali e logo o vimos agora subindo a plataforma. Alguns homens estavam presos dentro de uma das cabines só esperando a morte, mas de repente a porta é simplesmente arrancada como se fosse de papelão por um homem que é Kal-El, agora conhecido como Clark, com uma força sobre-humana e imune ao fogo. Eles então são levados para o heliporto e começam a entrar no helicóptero, mas logo uma grande parte da plataforma começa a cair, então para salvar as pessoas, Clark salta para segurar com extrema força a enorme estrutura. O que dá tempo do helicóptero decolar com segurança, porém Clark cai e afunda com a plataforma. Desacordado no mar, ele lembra um pouco de sua infância, onde quando garoto e descobrindo suas habilidades ele estava apavorado ouvindo tudo ao seu redor e conseguindo ver o interior do corpo das pessoas. Assustado, ele então sai correndo da sala e se esconde na despensa. A professora tenta entrar, mas com sua visão que pode liberar calor, ele esquenta a maçaneta e pedindo de alguém tocá-la. Porém logo sua mãe adotiva, chamada Marta, chega e conversa com ele, assim o convencendo a sair dali.
Anos depois, em um ônibus escolar, ele e seus colegas de classe estão indo para um passeio, onde certo momento o pneu fura em uma ponte, fazendo com que o ônibus caísse dentro do rio. Vendo que seus colegas iriam morrer afogados, Clark decide sair do ônibus para fazer algo. Logo em seguida, o ônibus começa a vir para fora do rio, salvando as pessoas e surpreendendo todos que viram aquilo. Em casa, seu pai adotivo, chamado Jonathan, vai falar com Clark sobre ele mostrar seus poderes, mas Clark diz que não poderia deixá-los morrer. Jonathan fala que não era bom, independente das circunstâncias, demonstrar o que realmente Clark é, pois depois que o mundo descobrir, tudo iria mudar e pode ser uma mudança muito ruim. Clark então questiona sobre o que ele é. Então Jonathan decide mostrá-lo no porão do estábulo, algo que era desconhecido para ele, o objeto que Clark tinha vindo. Ele também entrega o metal que viu junto com Clark, onde ele não sabe para que serve. Jonathan diz também que Clark não é da Terra, mas sempre será seu filho, que porém deve saber que tem um pai que o enviou para a Terra por algum motivo, onde ele mesmo quem deve descobrir isso. Eis que falam de uma descoberta estranha. Certo momento a garçonete é perturbada por um babaca. Então Clark vai ajudá-la, porém o homem se acha o tal e afronta Clark que, não querendo feri-lo com seu poder, tenta ser gentil. Mas o babaca ainda é tolo e depois de jogar bebida sobre ele, tenta empurrá-lo, mas que não se mexe nem um pouco, como se fosse uma parede de concreto. Então Clark respira fundo e sai do local. Então depois que o doente mental sai do bar, vê algo extremamente inusitado lá fora. Seu caminhão completamente destruído com vários enormes troncos de árvores atravessados nele. Clark, então lembrando do que os soldados falavam sobre uma descoberta estranha, decide trabalhar para a empresa de apoio da pesquisa, onde com isso ele conhece Lois Lane, repórter do Planeta Diário que veio atrás de documentar tudo sobre a descoberta. Eles vão até o acampamento militar e lá ela conhece o Coronel Red e o Dr. Hamilton. Eles então a levam para ver o que descobriram debaixo do gelo. Um objeto que tem mais de 300 metros e está coberto por uma espessa camada de gelo que estranhamente tem mais de 20 mil anos. Interessada na descoberta, Lois decide tirar logo algumas fotos do local. E certo momento, enquanto fotografa, ao longe vê Clark indo para algum lugar, então ela decide segui-lo. Mais à frente ela vê uma entrada que parece ter sido perfurada há pouco, no qual logo descobrimos que foi Clark com sua visão de calor, que ao chegar ao outro lado ele encontra uma enorme nave kryptoniana. Clark entra e se depara com a tecnologia que recebe a chave que ele carrega como colar. Mas atrás dele um guarda tecnológico foi ativado e tenta agarrá-lo. Porém Clark consegue conectar a chave e com isso o sistema de defesa muda. Logo uma voz ecoa e a imagem de Jor-El surge na frente dele e Clark logo segue para um outro local da nave. Lois consegue também entrar e logo se depara com a tecnologia flutuante. Ela tirou a foto e isso ofusca o objeto que a ataca. Clark escuta Lois com dor e vai até ela. Logo ele agarra o robô tecnológico e com sua força o destrói. Indo até Lois ele nota que ela está ferida e tem que cauterizar o ferimento para que ela não morra. Então usa sua visão de calor para isso e Lois desmaia. Momentos depois os soldados notam um grande temor. Indo até fora das tendas eles percebem que era uma grande nave alienígena que rapidamente sai do local. Pela manhã o helicóptero salva Lois e dias depois, vemos ela fazer seu documentário sobre esse acontecido. Ela vai falar com seu chefe, um homem chamado Perry, que não gostou muito dessa história e diz que não vai publicar algo sobre um alienígena que vive entre eles, achando essa história ridícula. Então ela vai até um homem e pede para que ele publicasse no site dele, para que assim Clark saiba que Lois se lembra dele. De volta à nave, Clark se depara com seu pai, na verdade um holograma dele através da chave que ele conectou à nave. Clark pergunta sobre sua origem e Jor-El fala de onde ele veio, dizendo que Krypton era um planeta hostil e por muito tempo o povo deles enviaram grupos de exploração pelo universo, e que aquela nave em que eles estão agora era uma delas que tinha sido enviada para a Terra há milhares de anos atrás. E além disso, eles utilizavam grandes naves para terraformar o planeta conforme a necessidade deles. Porém, o pior veio quando eles quiseram tirar recursos do próprio planeta deles, o que causou a instabilidade do núcleo. Jor-El diz que o General Zod tentou dar um golpe, porém era tarde demais e a destruição logo veio. Ele fala a Clark que ele não está sozinho, pois é filho de dois mundos, contendo o melhor de cada um. E que agora o seu povo era o da Terra, na qual Clark poderá ser a esperança de um mundo melhor para eles, que sendo criados não cometerão o mesmo erro que os kryptonianos. Jor-El explica sobre o símbolo de esperança de sua família e logo mostra sua roupa, feita especialmente para ele usar no tempo certo. Jor-El diz também que o corpo dele absorve a radiação do Sol que ilumina a Terra, o concedendo força e resistência sem igual ao seu corpo, e que agora cabe a ele testar essa força e seus limites. Depois de alguns pulos e quase manter sua estabilidade voando, ele acaba caindo e se chocando com a montanha. Porém logo depois se concentra melhor e salta com a grande força. Em seguida voando com exatidão e extrema velocidade sobre várias paisagens do planeta, chegando a conseguir ir até fora da atmosfera. Enquanto isso, Lois começa a pesquisar sobre a vida fantasma que Clark tinha para manter seu segredo guardado, passando em cada lugar que ele interagiu algum dia.
Até que ela consegue chegar a um homem chamado Pete, morador de Smallville e antigo colega de classe de Clark, que fala para ela onde ele morava. Lois então vai até a casa de Martha e fala que deseja conversar sobre Clark. Logo depois vemos ela parada em frente ao túmulo do pai de Clark, Jonathan. Momentos depois ela nota que Clark apareceu ali. Então se virando ela vê e começam a conversar. Ela o questiona por que ele não se mostra ao mundo. Ele diz o motivo que foi pela qual seu pai se sacrificou para que isso continuasse em segredo e que assim o mundo não julgasse Clark pelo que ele é. Clark então tem uma lembrança do dia em que perdeu seu pai. Onde na estrada eles são cercados por um imenso tornado. E Jonathan, depois de ajudar algumas pessoas, ele vai pegar seu cachorro assustado que ainda estava no carro. Mas acaba se machucando e ficando impossibilitado de correr. Então Clark tenta ir ajudá-lo, mas seu pai o impede no último momento e decide morrer ao invés de seu filho mostrar seu poder ao mundo, com medo de que o pior poderia acontecer com ele. Clark conta a Lois que ele permanece em segredo porque acreditou no que seu pai disse, que só no tempo certo ele seria reconhecido pelo mundo. Comovida com essa verdade, Lois vai até seu trabalho e diz para Perry que a história que ela apresentou antes sobre a alienígena era mentira. Depois de muito tempo buscando respostas sobre quem é, Clark decide voltar para casa e se reencontra com sua mãe para ficar ali de vez. Já no Pentágono, o general Swan Wink é chamado por Hamilton, que mostra para ele terem descoberto uma nave estranha orbitando a Lua. Já à noite, Lois vê as pessoas em seu trabalho nervosas indo até a TV, que mostrava uma grande nave se aproximando da Terra. Clark e sua mãe também vê o mesmo lá de sua fazenda. Momentos depois, a comunicação é estabelecida e quem estava na nave era o general Zod, que começa a dizer que o povo da Terra não está sozinho no universo. Ele também fala que o povo da Terra abrigam já há algum tempo um deles e pede para que eles o entregassem. Caso contrário, a Terra será destruída. No outro dia, no jornal, é contado que Lois sabe quem é o visitante que os alienígenas estão exigindo. Então Perry liga para ela e a questiona sobre isso, mas não dá tempo de ela explicar, pois ela nota que os agentes do governo já estão ali para levá-la. Lois até tenta despistar eles, mas fora do prédio é cercada e levada sob custódia. Decidido a conversar sobre sua entrega ao governo, Clark vai até a base militar e é cercado pelos soldados, mas antes pede para que pudesse conversar com Lois e assim poderia se render. Ele é levado preso em algemas e conversa com ela em uma sala, mas logo é interrompido por Hamilton, que se preocupa com o que ele pode ter trago do planeta dele. Já o general se preocupa com segurança nacional, mas Clark se levanta quebrando facilmente as algemas e fala que ele não é uma ameaça. Porém o general fala que recebeu ordens para entregá-lo a Zod. Clark então aceita e momentos depois lá fora se despede de Lois, onde logo a nave dos kryptonianos chega e a subcomandante de Zod, conhecida como Faora, se apresenta. Mas Lois decide ir por conta própria. Eles são levados e no trajeto Clark entrega a Lois a sua chave de comando. Depois Lois recebe uma máscara respiradora por causa da atmosfera ser diferente. Quando chegam à grande nave, Zod se apresenta, enquanto isso Clark começa a se sentir mal, devido à atmosfera ser diferente da qual ele havia se adaptado na Terra, então logo ele desmaia. Clark entra em um sono memorial na qual Zod conversa com ele dizendo o que aconteceu com ele e seus homens, onde aprisionados, foram deixados para morrer na Zona Fantasma, porém após a destruição do planeta eles foram libertos, e usaram o motor fantasma para aprimorar a nave deles. O mesmo sistema que levou Clark até a Terra. Eles continuaram a se teletransportar para outros lugares no universo e em regiões que seu povo tentou explorar, mas só havia morte. Contudo, aproveitaram os equipamentos e o principal, uma máquina planetária de terraformação. Zod diz que por 33 anos eles reviraram muitos lugares, mas certo dia a nave deles captou um alerta de socorro vindo da Terra acionado por Clark ao ligar a nave exploratória kryptoniana. Zod continua falando o que vai acontecer com a Terra e diz que o código genético de Krypton foi armazenado na cápsula que trouxe Kal-El até a Terra. Ele também fala que o propósito do pai dele era que Krypton renascesse sobre algum lugar e esse lugar seria a Terra. Clark acorda e se vê preso em uma mesa onde Jax, um dos servos de Zod, vai tirar informações dele. E diz que ali dentro ele é fraco como um humano. Lois é levada para uma câmara e lá ela vê um sistema que recebe chave do comando que Clark deu para ela. Ela então coloca a chave e logo o holograma de Jor-El aparece. Ele fala que foi ele quem projetou a nave e pode modificar como ele quiser. Então reajusta a atmosfera da nave, assim ajudando a se livrar dos soldados de Zod, orientado aonde deve atirar. Clark então começa a ter força novamente devido à atmosfera ser agora da Terra e se solta facilmente assustando Jax. O holograma de Jor-El leva Lois para uma cápsula de escape e diz que os motores fantasmas não são essenciais para deter Zod. Infelizmente um dos soldados chega e tenta deter Lois, que a empurra, mas a cápsula é danificada. Clark, orientado por seu pai, quebra a parte da nave e vendo que Lois está em perigo, decide salvá-la. Por muito pouco ele consegue e fica feliz por isso, mas logo sente que algo de errado está perto de sua casa e de sua mãe. Descobrimos que era Zod que procura o Codex ameaçando Martha. Faora vai até o estábulo e vendo a cápsula e abrindo-a, descobre que o Codex não está ali. Furioso, Zod então tenta amedrontar Martha e a ameaça.
Mas rapidamente Clark chega e leva Zod com ele lançando contra tudo à sua frente, com muita ira por ele ter ameaçado sua mãe. Então depois de várias explosões que não causam dano algum neles, o General Zod tem seu capacete danificado onde logo tendo as mesmas experiências dolorosas que Clark teve quando criança. Os soldados de Zod então chegam e o ajudam, atirando uma explosão de energia contra Clark. Depois de sair do local, Zod deixa Faora e o outro servo dele para lutar com Clark. Enquanto isso, os soldados americanos são autorizados a usarem munição letal contra os alienígenas. Eles tentam e no começo conseguem, mas na segunda tentativa são surpreendidos por um ataque que causa a destruição de um jato. Felizmente o outro Clark consegue interceptar o ataque. Clark enfrenta Faora, que se mostra bastante habilidosa e muito forte, onde sem experiência de batalha Clark é humilhado pelos dois kryptonianos. Red e seus soldados nesse momento se preparam para entrar em cena enquanto Clark, cercado, usa sua visão de calor para tentar fugir dos ataques combinados dos inimigos. Red ordena o ataque aos 3 alienígenas, mas um deles ataca o helicóptero fazendo Red cair. Os soldados tentam ajudar, mas Faora os derrota facilmente com sua força e velocidade incrível. Depois parte para cima de Red, que tenta lutar, mas sabe que será inútil. Felizmente Clark chega e consegue acertar Faora com um golpe que danifica seu capacete. Clark, porém, é surpreendido por um ataque e depois Faora é resgatada e levada embora dali. Clark vai ver como está sua mãe e logo depois Lois chega e diz saber como deter Zod. Na nave, Jax diz a Zod que o Codex está ligado ao corpo de Clark em cada célula. Zod, descobrindo que para extrair o Codex de Clark não precisa mesmo estar vivo, ele ativa a máquina planetária de terraformação, o instrumento de destruição de planetas. Momentos depois, uma parte da nave se posiciona no hemisfério sul, e a outra para sobre a cidade de Metrópolis. Zod então aciona o motor fantasma e conecta as 2 partes da máquina planetária, onde começam a perfurar o chão com uma força incrível, causando pânico e muita destruição. Hamilton e os outros soldados observam o que está acontecendo onde as 2 naves se comunicam. Algo preocupa ele, pois aquilo quer dizer que a Terra em breve terá outra forma, no qual isso significa a extinção da raça humana. Clark e Lois chegam à base militar e têm um plano, onde eles precisarão colidir a nave que trouxe Clark à Terra, que usa a mesma tecnologia de dobra espacial, onde Clark irá destruir a nave do outro lado da Terra. O General Zod, não querendo ficar para trás, volta para a Terra e se adapta a seus novos poderes. Logo então ele vai até a nave onde está a Câmara de Gênese e a aciona. Jor-El tenta impedi-lo, mas a chave de comando dá autoridade a Zod. Clark chega à máquina planetária, que logo aciona o dispositivo de defesa e o ataca, o prendendo com algo semelhante a correntes vivas, mas logo ele consegue se soltar. Porém, não desistindo, elas o agarram e o lançam contra a zona de atividade da máquina planetária. Zod, não querendo coexistir com os humanos, discorda de Jor-El e destrói a inteligência artificial dele. Em seguida, leva a nave. Perry e seus funcionários nesse momento tentaram sair do prédio, mas uma mulher ficou presa e ele, decidindo ajudá-la, tira os escombros antes do pior acontecer. Clark se ergue e, dando tudo de si, se lança para dentro da máquina planetária, assim a destruindo e parando a conexão entre as 2 partes. Com isso, Perry e os demais se salvam. Red, Lois e os outros soldados se preparam para lançar a cápsula na outra nave. O coronel autoriza o lançamento, mas Lois não consegue conectar a chave de comando. Faora, vendo que os humanos planejam algo, decide sair e atacar. Hamilton tenta ver o que aconteceu com a chave, mas eles são surpreendidos por Zod, que destrói os caças e planeja destruir o avião. Mas felizmente Clark o atinge, onde Zod pede para não destruir a nave. Porém Clark fala que Krypton já teve a chance dele, então começa a destruí-la, fazendo cair. Hamilton consegue aliar a nave de Clark e assim conectar a chave. Mas Faora chega e entra em cena, onde seu traje a protege dos ataques dele e ela luta contra os soldados, os matando facilmente. Red então vai para o controle da nave e Faora o segue. Logo Hamilton aciona a chave de comando e liga o motor da nave de Clark, que começa a liberar muita energia. Red, decidida a se sacrificar, lança a nave contra a máquina planetária e Lois se desequilibra e cai. Logo a colisão dos 2 motores de dobra é inevitável e um buraco negro começa a sugar tudo em sua volta. Clark vê Lois caindo e consegue pegá-la a tempo e com esforço consegue sair da força gravitacional do buraco negro, no qual o lobo desaparece. Momentos depois e aliviados achando que já tinha acabado, Clark percebe que ainda tem alguém com eles. Logo descobre que é o General Zod, que sobreviveu à queda. Zod se mostra triste com o fim de seu povo, mas cheio de ira parte para cima de Clark. Eles lutam intensamente, colidindo com os prédios. Então logo Zod descobre seu poder ocular e rapidamente consegue controlar. Em meio à cidade eles causam grandes explosões. Zod e Clark continuam a luta com socos e inevitavelmente destroem tudo em sua volta. Zod o ataca com uma barra de ferro, mas Clark a derrete. Porém Zod continua o ataque. Ele fala para Clark que desde novo foi treinado para aguçar seus sentidos, e com isso ele se mostra capaz de voar. Eles continuam a se enfrentar e Zod o leva para fora da atmosfera, lançando um satélite contra ele e após isso eles voltam onde Clark o lança dentro de um museu e as pessoas se refugiam como podem.
Clark consegue dar um mata-leão nele e Zod, vendo que não tinha mais o que fazer, decide matar as pessoas que estavam ali com sua visão de calor, mas Clark pedindo para que ele parasse, Zod não aceita e então, sem outra escolha, Clark quebra o pescoço de Zod, o matando ali mesmo. Lois chega ao local e vê tudo aquilo, onde Clark se desespera pelo que fez, talvez lamentando pelo fim de sua espécie. Dias depois, Clark intercepta o General Swanwick e diz para ele que parasse de tentar descobrir quem ele é, que não se preocupasse, pois ele está ali para ajudar a todos, depois vai embora. Um tempo depois ele consegue um emprego no Planeta Diário e é bem recebido por todos, inclusive Lois, que o conheceu, mas o ajuda a manter seu disfarce de Clark. Indo com sua mãe ver o túmulo de seu pai, Martha se sente feliz pelo filho que Clark se tornou. E Clark tem lembranças felizes de seu pai adotivo que ele criou para ser o homem que hoje ele é, agora conhecido por todos como Superman.